chamado de reino fúngio, você lembra que eles são sempre eucariontes, então eles não podem ser confundidos com as bactérias. Eles têm sempre parede, e essa parede é de um carboidrato, de um polissacarídeo, que existe na cerda dos anelídeos, na rádula dos moluscos, no exoesqueleto dos artrópodes, na cutícula dos asquelmintos, por isso que lembra os animais, mas não é, que é a quitina. Você lembra que esses fungos, eles têm a mesma reserva glicogênio. Dentro da célula deles, eles têm a capacidade de ter vacúolo e de estocar um grande açúcar, um polissacarídeo de reserva e não estrutural, que é o glicogênio, que é o mesmo que está no seu fígado e no seu músculo. Você lembra que eles sempre têm esporos? Sempre. Todo fungo tem esporo, que vai ser uma célula reprodutiva. Esse esporo pode ser feito por mitose, e aí ele vai ser assexuado. Esse esporo ele pode ser feito por meiose, e aí ele vai ser sexuado. Então, a classificação de um esporo assexuado é de vir de mitose. É um conidiósporo, no caso dos ascomicetos. É um apoanósporo, no caso dos ficomicetos, dos zigomicetos. É um zoósporo, no caso do citridiomiceto, ok? Já os esporos sexuados, eles sempre vêm de uma cariogamia, de uma fusão dos núcleos, de um zigoto e de uma meiose desse zigoto, ok? São os ascósporos dos ascomicetos, os basidiósporos dos basidiomicetos. Então, a divisão que forma esses esporos caracteriza eles com ou sem variabilidade. Ainda sobre os fungos. Esses fungos, eles nunca apresentarão clorofila. Eu disse nunca terão clorofila. Nunca. Eles são 100% heterotróficos. O que significa isso, professora Milena? Eles produzem moléculas orgânicas, mas para isso eles usam também uma molécula o quê? Orgânica. Eles fazem um anabolismo orgânico? Claro, eles sintetizam açúcares, eles sintetizam proteínas, eles sintetizam lipídios, mas para isso eles captam de forma a glicose, eles captam de forma o aminoácido, ok? Esses fungos, eles fazem uma digestão extracorpórea, ou seja, eles eliminam as enzimas para que as macromoléculas sejam quebradas em monômeros e eles só pegam os monômeros. Então, quando você coloca um fungo numa lactose para fermentar, ele não pega a lactose. Ele joga a lactase, quebra a lactose em glicose da lactose e absorve os monômeros, os monossacarídeos, glicose da lactose. A digestão é extracorpórea. Esses fungos, eles podem ser unicelulares. Por exemplo, o lévedo. O lévedo é aquele facultativo, ora aeróbio, ora ele respira, e ora anaeróbio, ora ele fermenta. É do gênero Saccharomyces, que nós usamos para fazer o pão, para fazer o gorgonzola, o roquefort. É um fungo muito interessante, né? Para fazer a cerveja. Mas ele pode ser multicelular, só que sempre sem tecido. Ele não tem diferenciação, ele não tem formatos bem definidos, ele não tem, ok? Quando multi, ele forma filamentos, e esses filamentos são chamados de hifas. E essas hifas formam emaranhados, elas crescem, se tiver matéria orgânica, elas vão crescer sem parar. O maior ser vivo do mundo é um fungo. E isso recebe o nome de micélio. Olha que lindo. Essas hifas, muitas vezes, elas não têm septo. São chamadas cenocíticas. Sem septo, sem separação. Fica um maciço cheio de células. E muitas vezes, elas apresentam células com um núcleo, ou muitas vezes elas apresentam células com 2 núcleos. O mesmo fungo.
pedaços deles, ora tem um núcleo, pedaços dele, ora tem 2 núcleos. Nesse caso, ela é uma septada, ok? Unicelular. E nesse caso, ela é uma septada, multicelular. Essa daqui eu vou pôr o nome moderno dela, tá bom? O nome mais moderno. Monocariótica. Você consegue entender? Mono é cariótica, de carioteca, né? De núcleo. E essa é uma dicariótica. Ela tem 2 núcleos. E aí você ainda nem chegou no enunciado da UERJ. O enunciado da UERJ fala de corpo de frutificação. Então ele está falando de um fungo com todas essas características, de um fungo multicelular, ele não está no uni, porque ele está em micélio, em hifa, e ele está nos septados. Os septados, só os septados. Dentro do substrato, ele vai ter aquela hifa monocariótica, que vai crescer e vai formar o micélio chamado vegetativo. O micélio chamado vegetativo primário. Com a hifa monocariótica. E lá dentro do substrato, ao encontrar um outro fungo compatível, também monocariótico, também micélio vegetativo, também micélio primário, eles se aproximam, eles se fundem, se sobrepõem e formam aqui, vou fazer mais bonito para você entender, formam aqui hifas que têm os 2 núcleos, que é uma mistura da compatibilidade desses micélios. E essa estrutura, ela cresce para fora do substrato, ora como um cogumelo, ora como uma bola, ora como uma taça, dependendo da espécie. Isso aqui são ascomicetos, isso é um basidiomiceto, mas todos lá fora terão hifas septadas com 2 núcleos, o azul e o preto, o azul e o preto. Tudo aqui fora, tudo aqui fora, tudo aqui fora vai ter hifa, ok? Pelo menos momentaneamente, antes do sexo, com 2 núcleos. E nós chamaremos essas hifas dicarióticas, compactadas, visíveis. Observem que isso é visível, porque a monocariótica, o conjunto micélio vegetativo não é visível, esse corpo é visível, de corpo de frutificação, de micélio reprodutivo. Então a UERJ fala de um corpo de frutificação, ela fala de um pedaço de um fungo multicelular, de um pedaço com hifas dicarióticas, de um pedaço de hifas dicarióticas compactadas, morfologicamente visíveis, anatomicamente estruturadas, para fora do substrato, ok? Formando um corpo de frutificação. Lembrando que o A, ele tem até nome. Nesse caso, vão ser ascocarpos, olha como é fácil, carpo, o corpo do ascomiceto, e aqui basidiocarpo, o corpo do basidiomiceto. Ali vai acontecer a cariogamia, ali vai acontecer a formação do zigoto, a reprodução sexuada, ali acontecerá a meiose zigótica de um fungo. Ali nós formaremos aqueles esporos assexuados, sexuados, os ascósporos, os basidiósporos. E a UERJ continua dizendo, recentemente, uma empresa italiana, então, produziu o couro vegetal 100% biodegradável, utilizando o corpo de frutificação desse fungo macroscópico que cresce sobre o tronco da árvore. Por que cresceu em cima do tronco da árvore? Porque absorve a árvore, porque tem digestão extracorpórea. Os fungos podem ser comensais, parasitas, mutualísticos, mas sempre vão ter